Sabe aquela vontade de botar a mão na massa e montar o próprio sistema de energia solar? Então, hoje a gente vai mergulhar numa história real de upgrade. E olha, não é só sobre ficha técnica, não. É uma jornada de criatividade, de perrengues e daquela satisfação que só quem faz com as próprias mãos conhece. Vamos acompanhar como um sistema que era um caos virou outra coisa. Olha só essa frase do criador do projeto. Meu sistema estava muito bagunçado. Funcional, porém nada agradável à vista. Cara, isso que resume tudo, né? Não é que a coisa não funcionava, pelo contrário, mas era uma bagunça, uma zona que estava pedindo, implorando por uma organização. E foi essa insatisfação com o visual, com a desordem, que deu start em tudo. Mas para a gente entender o tamanho da transformação, a gente precisa ver como era antes. Pensa comigo, um sistema que, beleza, gerava energia, cumpriu o papel dele, mas vivia num estado de, sei lá, caos organizado? Não, melhor, caos totalmente desorganizado mesmo? Nossa, essa imagem aqui fala por si só, né? É um ninho de rato, um emaranhado de fio que não acaba mais. Sabe aquela famosa gambiarra? Aquela solução que a gente fala, é só provisório? Pois é, o problema é que esse provisório foi ficando e virou um problema permanente. Chegou a hora de dar um basta nesse jeitinho. E o plano inicial, na verdade, era bem maior, bem mais ambicioso. A ideia era construir tipo uma casinha, um galpão só para os equipamentos. Mas a vida acontece, né? O projeto maior atrasou e aí, olhando para aquele caos todo, não dava para esperar. Era preciso uma solução mais imediata, uma solução intermediária, mas que já desse um baita upgrade no sistema. E como em toda boa história de mudança, sempre tem um gatilho, né? Aquela faísca que acende tudo. Foi um evento bem inesperado que finalmente tirou o projeto do papel, ou melhor, da cabeça, e levou direto para a bancada de trabalho. E o mais curioso é que o empurrão final não foi só bagunça. A motivação veio dentro de uma caixa de presente. É isso mesmo, o cunhado apareceu com um controlador de carga novinho e essa foi a peça que faltava para dar o pontapé inicial na arrumação toda. Olha só a diferença, é gritante. De um lado, aquele controlador azul antigo, uma caixinha preta, sem muita informação. Do outro, o T20 que ele ganhou. E o legal é que mesmo sendo um modelo PWM, que é uma tecnologia mais simples, ele já tinha coisas que o antigo nem sonhava. Principalmente um visorzinho para ver a tensão da bateria, a corrente que estava entrando. Isso muda tudo. Então, com esse controlador novo, o sistema passou a ter uma capacidade de carga bem definida, 260 watts. Pode até não parecer um número gigante, mas a grande virada de chave aqui foi ter dados, ter precisão. Foi sair daquela base do eu acho que está gerando tanto para o controle real, para saber exatamente o que estava acontecendo. Ok, com a peça-chave na mão, era hora de partir para a ação, arregaçar as mangas. E o objetivo era bem claro, né? Pegar aquele ninho de fios e transformar num painel de controle que fosse organizado, seguro e, por que não, até bonito de olhar. E o processo foi bem metódico, bem pensado. Primeiro ele pegou uma placa de madeira para ser a base de tudo, para organizar as coisas. Depois usou aquelas canaletas para passar os fios, deixar tudo embutido e limpinho. Aí vieram os barramentos, para centralizar as conexões, sabe? E o passo mais importante, refazer toda a fiação com cabos novos e bem mais parrudos. E esse é um ponto que muita gente deixa passar, mas que faz toda a diferença, a grossura dos fios. Os cabos que ligavam as baterias pularam de 2,5 para 6 milímetros. Isso é crucial, porque um fio mais grosso tem menos perda de energia e, o mais importante, é muito mais seguro. Evita que o negócio esquente demais e garante que todas as baterias ali no banco funcionem direitinho em conjunto. Mas, né, quem já fez qualquer projeto em casa sabe. Sempre tem aquele momento em que o plano perfeito encontra a vida real de frente. E aqui não foi diferente. Um perrengue totalmente inesperado estava chegando. E aí vem a pergunta que dá até um frio na espinha em quem está montando qualquer coisa. E quando se descobre que falta uma peça? Uma pecinha crucial. Nesse caso, era um simples conector para o medidor de energia. E aí? Para tudo, vai na loja ou improvisa. Olha, a citação dele aqui descreve a cena perfeitamente. Aqueceu tanto que saía fumaça. A água chegava a ferver na madeira. É que a solução foi improvisar, claro. Mas o pedaço de metal que ele achou para fazer a peça era duro, mas duro pra caramba. A briga para conseguir furar o negócio foi tão grande que a broca soltava fumaça. E a água usada para resfriar chegava a ferver em cima da madeira. Isso é o que eu chamo de persistência. E depois de toda essa batalha, a peça improvisada saiu.
Com certeza não era a solução ideal à peça de fábrica, mas funcionou. E o espírito do faça você mesmo é exatamente esse, né? É não se deixar abater pelo primeiro problema e dar um jeito de continuar. Bom, depois de passar pelo caos, pelo planejamento e por esse perrengue todo, a gente chega na melhor parte, ver o resultado. Vamos dar uma olhada em como o sistema ficou depois de toda essa ralação. E os resultados são visíveis, com números e tudo. O painel agora mostrava ali, na tela na lata, 260 watts chegando das placas solares, que estavam sendo convertidos em 113 watts de energia sendo usada na casa. E o mais importante, com a tensão do sistema cravada, estável. Ou seja, a organização não foi só estética, ela trouxe informação e controle de verdade. Ah, e tem um detalhe aqui que eu achei genial, que é a estratégia das baterias. O sistema não usa um tipo só. Ele mistura baterias estacionárias, que são as próprias para isso, com baterias de bicicleta elétrica que foram reaproveitadas. E a sacada é manter elas em bancos separados. É um jeito muito inteligente de usar tecnologias diferentes, sem uma prejudicar a outra e ainda aumentar a vida útil de tudo. Essa imagem do antes e depois aqui resume a jornada toda, né? Do caos total para a ordem, para a clareza. O resultado final não é só um painel mais bonitinho, é um sistema muito mais seguro, mais eficiente e, principalmente, um sistema que agora dá para entender, dá para monitorar fácil. Só que quem mexe com esse tipo de projeto sabe como é. A jornada nunca termina de verdade. Não tem um pronto, acabei. O que existe é um processo que não para de aprender e de ir melhorando aos poucos. E a prova disso tá aqui. Os próximos passos já estão na cabeça. Ele precisa conectar os outros bancos de bateria que ainda estão de fora e, claro, trocar aquela peça improvisada, a peça da discórdia, por uma definitiva. Essa é a beleza de um projeto real. Ele está sempre vivo, sempre evoluindo. E toda essa história deixa a gente com uma pergunta no ar, uma reflexão. Nesses projetos que a gente faz pra gente, o que vale mais a pena? Ficar buscando uma perfeição que talvez nunca chegue? Ou curtir o progresso, a alegria de ver a coisa funcionando melhor hoje do que ontem? Fica aí a reflexão.